Saudamos a todos com a paz de Jesus. É uma alegria podermos estar aqui. Eu não sei falar outra coisa senão sobre a volta de Jesus. Aliás, nos últimos anos da minha vida, eu tenho falado repetidamente sobre a volta de Jesus. E hoje o tema é sobre a volta de Jesus, o 7º milênio. E amanhã será também sobre a volta de Jesus, quando virá o meu Senhor. E na sexta-feira também será sobre a volta de Jesus. E no sábado, para fechar, também será sobre a volta de Jesus. Então, se você não ama a volta de Jesus, você vai se sentir muito desconfortável, porque nós vamos ficar insistindo neste tema, neste pensamento da volta de Jesus, que é o sonho da minha vida. Deus já tirou de mim todos os outros sonhos, meu irmão. Eu não tenho mais nenhum sonho para esta terra. Sonho de casas, sonho de propriedades, sonho de títulos, sonhos, é só o céu. O meu clamor cada dia, cada noite ou de madrugada, quando a gente levanta, é: Senhor Jesus, volte logo. Venha logo, Senhor Jesus. Uma mãe estava colocando o seu filhinho na cama para dormir, e a criança perguntou: mamãe, quando é que Jesus vai voltar? Estou com saudades dele. E a mamãe acariciou o rosto do seu filhinho, dizendo: eu também estou com saudade dele. Ele vai voltar logo. Quão logo é a volta de Jesus? Quão próxima está a volta de Jesus? Você está com saudade de Jesus? Nós temos saudades de pessoas que nós amamos. E para sentirmos saudades de Jesus, temos que amá-lo. Para amá-lo, temos que conhecê-lo. E sabem, meus queridos, há muitos que eu comparo aquela esposa que dizia: eu amo meu marido de coração, mas eu gosto que ele viaje. Porque quando ele viaja, eu me sinto mais livre, não é? Porque o ronco dele me atrapalha, eu fico mais livre para ir para o shopping. E quando meu marido está uma semana, 2 semanas viajando, eu torço para que ele continue viajando um pouco mais, porque eu me sinto bem, eu me sinto livre para fazer aquilo que eu quero, mas eu amo o meu marido. Será? Será que ama o marido? Será que nós podemos nos sentir felizes com alguém que nós amamos e que está distante e queremos que esta pessoa não volte? Ou é aquela esposa que diz: querido, eu sei que você ainda tem uma semana de viagem, mas volte logo. Volte hoje, se possível. E ele diz: querido, eu não posso voltar hoje. Tem mais uma semana de trabalho aqui. Ela diz: eu sei que você tem mais uma semana, mas eu estou dizendo volte logo, porque esse é o meu desejo. Se você pudesse vir hoje. Quem ama quer estar perto. Quem ama quer estar perto. Por isso, meus queridos, o apóstolo João terminou a Bíblia usando, não poderia terminar de uma forma melhor. Apocalipse capítulo 22. Como é que João terminou? Apocalipse capítulo 22 e o verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz certamente: venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. A palavra grega para esta frase, ora vem, Senhor Jesus, é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 25, existe uma parábola que eu tenho meditado, tenho lido e relido, reestudado várias vezes esta parábola de Mateus capítulo 25. E eu quero que você se concentre em Mateus capítulo 25. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Deus para a sua igreja há 10 virgens. Em profecia, mulher simboliza igreja. E aqui nós temos a parábola das 10 virgens representando a igreja de Deus. E aqui nós lemos a partir do verso 1, capítulo 25 de Mateus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, verso 5, tosquenejaram, adormeceram todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo,
saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não sabemos o dia e nem a hora, mas é só o dia e a hora que nós não sabemos, meu irmão. Muitos usam este texto para não pregar da volta de Jesus. Mas Jesus está falando: vigiai e orai, porque não sabeis o dia e a hora. O dia e a hora é muito pouco. Tudo sobre a volta de Jesus sabemos. Todos os detalhes, todos os sinais, todo o roteiro, todo o script da volta de Jesus já foi escrito pelo Espírito Santo através dos profetas. Deus não só revelou o dia e a hora. Portanto, meus queridos, sem usar a desculpa de que não sabemos o dia e a hora, vamos estudar a volta de Jesus, vamos falar sobre a volta de Jesus, porque o tempo da volta de Jesus é possível conhecer através da palavra de Deus. A Bíblia diz que 5 virgens eram prudentes, cheias do Espírito Santo. Deus divide a igreja em 2 grupos. Um grupo que busca o batismo do Espírito Santo. E um grupo que não está nem aí com o batismo do Espírito Santo. É gente boa, é gente fina, é gente de bom relacionamento, é gente que vive bem na igreja, mas é gente que não está preocupada com o batismo do Espírito Santo. E são caracterizadas estas pessoas na Bíblia como 5 virgens loucas, pessoas que não têm o azeite do Espírito Santo nas suas lâmpadas. Mas, meus queridos, para Deus, louco não é uma pessoa que perdeu a sanidade mental ou que foi para um hospital psiquiátrico. Louco para Deus é aquele que não se prepara para a vinda de Jesus. A pessoa que não está preparada para a volta de Jesus, mesmo que fosse hoje, aos olhos de Deus, Deus considera essa pessoa como uma louca. Então o reino de Deus será comparado a 10 virgens. Quantas tosquenejaram? Jesus disse: todas. A igreja de Deus tem vivido um período de torpor espiritual, de mornidão espiritual. De norte a sul, de leste a oeste. A igreja tem tido muitos bancos vazios. Bendito seja o Senhor pelo Espírito Santo que eu trouxe aqui hoje. Bendito seja o Senhor Deus pelos bancos que não estão vazios. Porque existe povo de Deus, sedento pela mensagem da palavra de Deus. E que está aqui para ouvir a pregação da volta de Jesus. A minha esposa e eu estivemos no Japão há poucas semanas atrás. Questão de um mês atrás, estivemos no Japão realizando ali uma semana de oração próximo à cidade de Nagoya, que é a região onde existem as fábricas de carros. Queridos, mesmo os japoneses que nunca assistiram uma semana de oração de brasileiros. O pastor japonês disse: pastor, estes irmãos japoneses nunca assistiram uma semana de oração de brasileiros. Mas esta semana de oração eles estão assistindo, porque eles querem saber mais da volta de Jesus. É o tema da volta de Jesus, não é o pregador, é o tema da volta de Jesus. É o assunto da volta de Jesus que está fervilhando na mente do povo, e o povo quer saber sobre a volta de Jesus. Meus queridos, mas existe uma classe de mornos e de pessoas que estão dormindo espiritualmente e não estão buscando o Espírito Santo. Tiago White conta de um homem que teve um sonho. Tiago White disse: se aproximou de mim um homem e disse: eu sonhei, e neste sonho eu estava passando em frente a uma igreja, e olhando para a igreja estava um muro em frente à igreja, e sentado em cima do muro, encostado, dormindo, tirando uma soneca, estava o diabo.
E no sonho eu me aproximei dele e cutuquei-o, dizendo: ei, você não é o diabo? Sim. Mas você está dormindo? Isto não faz justiça ao seu próprio nome? E o diabo, apontando para a igreja, disse: todos lá estão dormindo. E enquanto eles dormem, eu também posso continuar tirando uma soneca. E continuou dormindo. Queridos, Satanás não está preocupado com igrejas mornas. Satanás não deixa os mornos saírem da igreja. Há pessoas preocupadas em que os mornos vão sair da igreja. Eu digo, não se preocupe, porque os mornos não saem da igreja, porque Satanás não quer que eles saiam. Para que ter mornos lá fora? Satanás não precisa dos mornos lá fora. Satanás precisa dos mornos dentro da igreja, porque é aqui que eles podem ser uma pedra no caminho do avanço da igreja, uma pedra de escândalo, um bloqueio para o derramamento do Espírito Santo. Por isso, meu querido irmão, não se regozije em estar na igreja, porque os mornos também estão, as 5 virgens loucas também estão. Regozije-se em buscar o batismo do Espírito Santo cada dia na sua vida, confessando os seus pecados acariciados, abandonando-os, rompendo com o pecado na sua vida, para que a bênção do Espírito Santo seja derramada sobre você. Ou o pecado expulsará o Espírito Santo da sua vida, ou o Espírito Santo expulsará o pecado da sua vida, porque eles não são parceiros, não dividem o mesmo espaço. Alguns dizem assim: nós já temos ouvido tantos sermões sobre a volta de Jesus, nossos avós e bisavós já falaram da volta de Jesus, que esta mensagem já não nos toca. Eu me lembro que quando estudante na faculdade de teologia, tínhamos aqueles que levantavam de madrugada para estudar, e alguns faziam propósito realmente de estudar para a prova, colocavam um despertador para tocar, mas o despertador tocava, acordava os outros, mas ele próprio não acordava. Aí quando amanhecia o dia, ele disse: eu não acordei? Mas amanhã eu vou acordar. Queridos, eu me lembro de um amigo que colocava o despertador dentro de uma bacia de alumínio dentro do banheiro. Imagine, o despertador já é barulhento, dentro de uma bacia de alumínio e dentro do banheiro, que é tudo azulejo. O barulho era ensurdecedor, mas ele não acordava. Acostumou com o barulho do despertador. Há muitos que já se acostumaram com a mensagem da volta de Jesus. Não faz mais efeito. Porque ouvir a mensagem da volta de Jesus, na prática de pecados conhecidos, estas duas coisas não combinam. Todos aqueles que ouvem sermões da volta de Jesus, mas continuam na prática de pecados conhecidos, eles se acostumarão com a mensagem da volta de Jesus, assim como se acostumaram com a prática do pecado conhecido, ao ponto da mensagem não lhes tocar mais. Deus não é atrasado e Deus não é adiantado. Deus não se apressa e Deus não se atrasa. Deus faz as coisas on time, no devido tempo, na hora certa. Deus não se adianta, Deus não se atrasa. A Bíblia diz que a primeira vinda de Jesus foi na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus não nasceu prematuramente, ele nasceu no tempo certo. Não nasceu também 10 ou 20 dias depois, nasceu no tempo certo. A primeira vinda de Jesus foi na plenitude dos tempos. A segunda vinda de Jesus será também na plenitude dos tempos. Assim como a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9, 490 anos, indicava a primeira vinda de Jesus para quem queria saber. Quem não queria saber, não ficou sabendo. Mas a profecia de Daniel capítulo 9, 70 semanas, 490 anos, foi dada para indicar o tempo em que viria o Messias. Mas ninguém se preparou, porque não se interessou em estudar as profecias do primeiro advento de Jesus. Assim também, as profecias mostram o tempo da segunda vinda de Jesus, mas a maioria continuará não sabendo, porque não tem interesse em saber.
Assim como na primeira vinda de Jesus, ninguém sabia o dia, a hora do nascimento, mas sabia o tempo do nascimento. Porque os 490 anos, ou melhor, as 70 semanas de Daniel capítulo 9, não mostram o dia do nascimento de Jesus, mas mostram o tempo. Também as profecias da Bíblia mostram não o dia, a hora da volta de Jesus, mas mostram o tempo, os sinais dos tempos. E para aqueles que com sinceridade e com confissão dos seus pecados buscam a bênção de Deus, eles saberão o tempo em que estamos vivendo. Deus não é atrasado e Deus não é adiantado. Mas Deus falou em Mateus 25, verso 5, tardando o esposo. Leiam esse verso, Mateus 25, verso 5. Tardando o esposo, todas dormiram. Jesus está falando, meu querido irmão, que existe uma tardança. Uma tardança planejada. Uma tardança intencional. Uma tardança a propósito. Na mente de Deus existe uma tardança anunciada, proclamada, avisada, advertida, para que ninguém diga, Jesus vai demorar a vir. Há quanto tempo estão falando e ele não veio até hoje? Não. Para que você não se engane sobre o tempo da volta de Jesus, Jesus anunciou, haverá uma tardança. Tardando o esposo, todas dormiram. Na mente de Jesus, essa tardança era para preparar a mente do povo para não se desanimar. A Bíblia não diz o dia, a hora da volta de Jesus, mas surgiu um pensamento, um provérbio, há mais de 200 anos atrás. Frederick Nolan, um teólogo, Frederick Nolan, ele criou um provérbio que passou de boca em boca e chegou até nós. E o provérbio é, 2000 chegará. De 2000 não passará. Alguém aqui ouviu esse provérbio? Muita gente, né? 2000 chegará, mas de 2000 não passará. Ficou um provérbio tão conhecido que as pessoas diziam, a Bíblia fala, 2000 chegará. Eu dizia, não, calma lá. Não é a Bíblia que fala. Não. Todo mundo está falando, mas não é a Bíblia que está falando, 2000 chegará, 2000 não passará. Esse não é um verso bíblico. Mas o mundo estava esperando a volta de Jesus por volta do ano 2000. Sim, o ano 2000 foi um ano que criou muita expectativa, muita euforia, muito apavoramento. Milhões de pessoas não dormiram na passagem do milênio. Ficaram acordadas para ver o que aconteceria no céu, para ver o que aconteceria com a informática, com os computadores do mundo. Mas o ano 2000 passou e nada aconteceu. E as igrejas começaram a esvaziar de novo. Sempre que há alguma coisa assim, como a queda das Torres Gêmeas, não é? 9 de setembro de 2001, as igrejas encheram. E depois, novamente, as igrejas esvaziaram. Há pessoas que são assim, não é? Numa catástrofe, as igrejas enchem. Passou a catástrofe, as igrejas esvaziam. O ano 2000 trouxe gente para a igreja. Foi motivo de filme, foi tema de livros escritos. Mas o ano 2000 passou, Jesus não voltou. E a vida voltou ao normal. Continuaram cada um comprando e vendendo, casando, dando-se em casamento, percebendo ou pensando que o ano 2000 era um ano comum, como qualquer outro ano. Mas, queridos, o ano 2000 deu entrada a um milênio chamado terceiro milênio. Para as escolas, para a mídia, para a televisão, para o governo, para os países, este é o terceiro milênio. Para a Bíblia, esse não é o terceiro milênio. Para os que estudam a palavra de Deus, para os que conhecem as profecias bíblicas, este não é o terceiro milênio. A palavra terceiro milênio agrada a Satanás e desagrada a Deus. Porque a palavra terceiro milênio esconde uma verdade que Satanás não quer que seja anunciada ao mundo. Qual é a verdade que a expressão terceiro milênio esconde? Esconde a verdade de que é o sétimo milênio. E Deus trabalha em ciclos de 7. E Satanás não quer que as pessoas entendam que Deus trabalha em ciclos de 7. Por isso ele se agrada que você continue pensando que este é o terceiro milênio. Seria como se eu dissesse para você que o sétimo dia da semana, o sábado, é o terceiro dia da semana.
Se eu falasse para você, o sábado é o terceiro dia da semana, você diria, não, não é. Eu diria, não, é o terceiro dia. Veja só, quinta-feira o primeiro dia, sexta-feira o segundo dia da semana, e sábado seria o quê? O terceiro dia da semana. Sim, mas você começou a contar a partir da quinta? Por que você não começa a contar a partir do número 1, do primeiro dia? Aqueles que chamam o terceiro milênio de terceiro milênio, estão começando a contar a idade da vida na Terra a partir de que milênio? Do quinto milênio. Esqueceram 4 milênios que se passaram antes do nascimento de Jesus na Terra, antes do Espírito Santo gerar Jesus Cristo no ventre da Virgem Maria, e ele nascer como santo na Terra, o santo Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Quando ele aqui nasceu, já tinham se passado 4.000 anos. Mas Satanás faz com que a mente humana esqueça os 4.000 anos e pense que este é o terceiro milênio. Porque o terceiro milênio não assusta Satanás. O sétimo milênio ou assusta ou amedronta, porque é o ano, ou melhor, é o milênio do seu aprisionamento. É o milênio da prisão de Satanás, de Apocalipse 20. É o milênio do povo de Deus no céu. Satanás não quer pensar no sétimo milênio, porque isso o assusta. Porque é o milênio da sua prisão, diz Apocalipse capítulo 20, verso 1 em diante. E desceu um anjo do céu com correntes e prendeu o dragão e o prendeu por 1000 anos. Apocalipse 20, versos 1, 2, 3. O sétimo milênio, meu querido irmão, muitos não se apercebem que existiu realmente algo espetacular em torno do ano 2000. O que é que de espetacular existiu em torno do ano 2000? Ele deu o ano 2000, ele fechou as portas de um milênio e abriu do sexto milênio e abriu as portas do sétimo milênio. Nós estamos avançados 11 anos dentro do sétimo milênio. No ano de 2009, a maçonaria Freemasons, ali dos Estados Unidos, eles lançaram um selo comemorativo no ano de 2009, e eles eram um selo para se comprar, quem quisesse, como lembrança, como símbolo, e embaixo estava escrito 6009. Uau! 6009. Lançaram em 2009. Eles sabem, Satanás sabe, que nós estamos em 6011. Mas ele quer que todos pensem que estão no terceiro milênio. O número 7, meu querido irmão, nunca foi e nunca será um número comum. Quando você fala o número 7, você está falando de algo sagrado. Na Bíblia, o número 7 é a assinatura de Deus. Onde Deus passa, ele assina com o número 7. E eu gosto de conversar com ateus, porque eu gosto de lhes fazer uma pergunta. Para um ateu, eu pergunto assim: suponhamos que Deus não existe. E o ateu diz, lógico que Deus não existe. Tudo bem, isso que eu estou falando. Suponhamos que ele não existe. Suponhamos que a Bíblia seja somente escrita por homens, não sendo a palavra de Deus. Então você me explique uma coisa simples. Me explique de onde veio a semana de 7 dias. Porque você pode explicar as 24 horas do dia cientificamente. Porque 24 horas é o tempo que a Terra leva para dar o giro em torno de si mesma. Você pode explicar um mês cientificamente. Porque um mês é o tempo que a Lua leva para dar o giro em torno da Terra. E você pode explicar o ano de 365 dias cientificamente, porque é o período que a Terra leva para dar a volta no Sol. Mas me explique, meu querido amigo, que não crê na Bíblia e nem em Deus, me explique de onde veio a semana. Aliás, você usa a semana, não usa? Quantos dias tem a sua semana?
7. E quantos dias tem a semana do indígena, que nunca viu a pele branca, nunca entrou em contato com a raça humana? Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, encontrou aqui os índios. Quantos dias tinha a semana deles? 7. E quando descobriram a cultura chinesa, que é tão velha, tão antiga quanto a Torre de Babel, a cultura chinesa, vocês sabiam que a primeira dinastia chinesa, chamada Xia, a primeira dinastia chinesa bate paralelamente com a data da Torre de Babel, quando as línguas foram confusas e a população que vivia na terra naquele tempo foi espalhada, diz a Bíblia, foi espalhada por sobre toda a terra. E a primeira dinastia chinesa, fora da Bíblia, fora de tudo, simplesmente história chinesa, diz que é na mesma data da Torre de Babel. Coincidência? Não, não é coincidência. E sabem qual é a semana que eles têm? Não é de 8 dias ou de 10 dias, é de 7 dias. No mundo todo, em todos os países, cristãos e não cristãos, pagãos, ou pessoas que nunca ouviram falar da Bíblia ou de Jesus, ou nunca tiveram contato com o povo hebreu, o povo judeu, todos eles padronizaram uma semana de 7 dias. Agora você, ateu que não crê na Bíblia, não crê em Deus, me explique a origem da semana. Mas por favor, não use a Bíblia, porque você não crê na Bíblia. E não fale de Deus, porque você não crê em Deus. Me explique como surgiu a semana. Agora, se você quiser uma dica, eu posso sugerir que você vá à Enciclopédia Britânica, que não foi escrita pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Enciclopédia Britânica não foi escrita pelos profetas da Bíblia. Enciclopédia é enciclopédia. Se você quer uma dica, você vai à Enciclopédia Britânica e procura lá a palavra semana, e lá você vai encontrar que a semana é um período de tempo que não tem nada a ver com a ciência, não pode ser provado cientificamente, mas que as pessoas que não aceitam os escritos de Moisés ficam confusas. Essa é a expressão usada na Enciclopédia Britânica. As pessoas que não creem nos escritos de Moisés ficam confusas na questão da semana. Como o mundo todo usa algo. Queridos, a semana de 7 dias foi impressa, foi gravada por Deus no DNA humano. O DNA humano já veio embutido ali, o padrão de uma semana de 7 dias. E onde quer que nasça um ser humano, mesmo que nunca tenha contato com outros povos, com outras culturas, ele seguirá uma semana de 7 dias. Não tem outra explicação. Deus trabalha através de ciclos de 7. Deus fez do 7 a sua assinatura. O Apocalipse foi escrito em ciclos de 7. Por isso, no Apocalipse, você encontra 7 igrejas. Você encontra 7 selos. Você encontra 7 trombetas. Você encontra 7 trovões. 7 montes, 7 reis, 7 pragas. Tudo em ciclo de 7. Lá na eternidade, Deus escolheu o número 7 para ser o selo do Deus vivo. Antes de criar Adão e Eva, Deus escolheu o número 7 para ser o selo do Deus vivo, o sinal da autoridade divina. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. Aqui nós lemos Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Eu lhes dei o 7º dia, o sábado, como sinal entre mim e vós. E ainda no capítulo 20 e o verso 20, do mesmo livro, do mesmo capítulo diz: santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus, lá na eternidade, escolheu o número 7 para identificar a sua autoridade, o seu poder. O 7º dia da semana. Isso está em Gênesis capítulo 2, verso 1. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e o verso 1. Logo na primeira página da Bíblia, Deus estabeleceu o sinal da sua autoridade, o selo do Deus vivo. E mostrou que ele trabalha em ciclos de 7. Na primeira página, Deus saberia já com antecedência que as pessoas não gostariam muito de ler.
Ele saberia que no Brasil as pessoas teriam mais dificuldade para ler do que em outros países. Então Deus pensou, eu vou colocar o meu selo e o meu sinal já na primeira página. Porque a primeira página todo mundo lê. Eu vejo pessoas que ficam enroscadas quando chegam lá no terceiro livro da Bíblia, lá nas genealogias, que o fulano de tal viveu tantos anos, gerou tantos filhos e morreu. A maioria se enrosca ali, não vai mais para frente. Mas a primeira página todo mundo lê. Todo início de ano, todo mundo faz um propósito de ler a Bíblia esse ano. E começa na primeira página. E na primeira página está lá o quê? Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º, a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Meu querido irmão, Deus já estabeleceu na sua palavra, na primeira página, o selo do Deus vivo, o sinal da sua autoridade. Eu trabalho em ciclos de 7. E o número 7 é a assinatura de Deus. Deus também colocou o 7º ano como sendo um ano sagrado para ele. Se você ler em Levíticos capítulo 25, o capítulo 25 todinho de Levíticos está falando sobre o ano sabático. Porque assim como existe o dia sabático, que é o 7º dia da semana, existe o ano sabático, que é o 7º ano de cada ciclo. Deus diz em Levíticos capítulo 25, todo o capítulo está falando sobre o ano sabático, dizendo que no 7º ano eles não deveriam plantar, deveriam comer daquilo que a terra produzisse por si mesma, porque o 7º ano era um ano de descanso para a terra. Então, o sábado como dia semanal para o descanso. O 7º ano como um ano de descanso para a terra. E o 7º milênio, Apocalipse capítulo 20, o verso 1. Apocalipse capítulo 20, verso 1, nós temos então o 7º milênio. Temos então o descanso semanal, o descanso anual e o descanso milenial. Deus trabalha em ciclos de 7. Diz em Apocalipse 20, verso 1 em diante: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Esses 1000 anos em que Satanás ficará preso, não será o 6º, o 5º, será o 7º. Porque o 7º milênio é o milênio do povo de Deus no céu. E o milênio da prisão de Satanás na terra, que estará em estado caótico, em trevas, em abismo. Por isso diz Apocalipse capítulo 20, o verso 6. Apocalipse 20, verso 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Satanás preso por 1000 anos, o povo de Deus reinando por 1000 anos. Queridos, Deus não se atrasa, Deus não se adianta. Deus não coloca algo na Bíblia por acaso. Deus trabalha realmente em ciclos de 7, amém? A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso está em 2ª carta de Pedro, capítulo 3. Abra sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Ali lemos: mas amados, não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Muitos cristãos nos dias de Pedro estavam pensando e falando que a volta de Jesus estava sendo retardada, atrasada. E Pedro diz: não, Deus não está atrasando a sua vinda. O que vocês precisam entender, disse Pedro, é que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O que é que existia na mente de Pedro? O que é que existia na mente dos cristãos do primeiro século? O que é que existia na mente dos pais da igreja? O que é que existia na mente dos reformadores protestantes e nos pioneiros adventistas? O que eles pensavam? Que a semana de 7 dias que Deus usou para criar o mundo seria também o maior período profético da Bíblia, representando 7.000 anos, sendo 6.000 anos de pecado na terra, 1 milênio de descanso, o povo de Deus no céu, libertação do planeta Terra. O 7º milênio é o milênio da libertação do planeta Terra.
Por isso Pedro disse, Deus não retarda a sua vinda. Mas lembre-se que um dia como 1000 anos como um dia. Ele está se referindo ao tempo da volta de Jesus, que não seria antes do sábado milenial, que é chamado na Bíblia o grande dia do Senhor. O dia do Senhor é o sábado, o 7º dia da semana. Porém, o grande dia do Senhor não é o sábado, é o milênio 7º. Quando a Bíblia fala, o grande dia do Senhor, está falando do sábado milenial. Quando fala do dia do Senhor, está falando do sábado semanal. Queridos, antes do grande dia do Senhor, o céu escureceria, a lua não daria sua luz, as estrelas cairiam do céu. Antes que chegasse o grande dia do Senhor, ou seja, o 7º milênio, Deus está falando que Jesus Cristo está para voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos o tempo da volta de Jesus, meu querido irmão. Mas Jesus disse, tardando o esposo, todas dormiram. Quantas dormiram? Todas. Meu querido, não é tempo de dormir agora. Se você tinha que dormir, poderia ter dormido antes. Mas agora, nesse período chamado tardando o esposo, não é hora mais de dormir. Porque Jesus pode voltar a qualquer hora. Porque Ele já está vivendo o período do tardando o esposo. A teoria da semana de 7.000 anos era uma teoria defendida por Martinho Lutero, por Guilherme Miller, por J.N. Andrews. J.N. Andrews foi o primeiro missionário adventista na Europa. Ele foi presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista do 7º dia. Ele foi o maior teólogo adventista na igreja quando começou, J.N. Andrews. Vocês sabiam que J.N. Andrews, ele conhecia de cor o Novo Testamento inteiro? Vocês podem acreditar nisso? J.N. Andrews, ele recitava de cor, não Mateus ou Lucas, não. Ele falava de cor todo o Novo Testamento, palavra por palavra, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Este era o teólogo J.N. Andrews. E o que ele cria? Que Deus criou o mundo numa semana de 7 dias, de 24 horas. Mas que esta semana de 7 dias, de 24 horas, também representa um período de 7.000 anos. E ele chamava esta semana de a grande semana de tempo. E ele escreveu, então, 7 artigos. Ele escreveu uma série, aliás, de 6 artigos. Na revista adventista daquele tempo, chamada Review and Herald, ainda esse o nome da revista adventista nos Estados Unidos, Review and Herald, que foi publicada no dia 17 de julho de 1883, até o dia 28 de agosto de 1883, eles publicaram os 6 artigos em série de J.N. Andrews, falando sobre a grande semana de tempo, o período de 7.000 anos determinado para o tempo de graça e juízo da humanidade. Quem mais pregava e cria desta forma? Ellen Goldwhite. Ela também defendia este pensamento. Como? Provas. Leia o livro Grande Conflito e veja ali as várias vezes em que ela diz que Satanás será preso no final dos 6.000 anos. Ou seja, no 7º milênio, é o milênio da prisão de Satanás. Várias vezes ela repete no Grande Conflito a expressão, passados 6.000 anos, Satanás foi preso. Por 6.000 anos estivera ele perseguindo o povo de Deus, mas agora eles alcançaram a libertação. Por 6.000 anos, e esta expressão por 6.000 anos, mostra que a atuação de Satanás no planeta Terra duraria 6.000 anos, porque o 7º milênio é o milênio da libertação do planeta Terra, do povo de Deus reinando no céu com Cristo, e Satanás preso. É isso, querido irmão, que a Bíblia ensina. Mas pastor, mas isso não seria alarmismo? Não, isso é Bíblia. Mas nós não estaríamos marcando o dia, a hora da volta de Jesus? Não, estamos somente marcando o tempo da volta de Jesus. Deus nos escondeu o dia e a hora, meu irmão? Sim. Mas Deus nos escondeu o milênio? Não. Seria demais, meu irmão, nós não sabermos o milênio dos salvos no céu. Não sabemos qual é o milênio de Satanás preso. Não. Deus já deixou na Bíblia o sábado semanal, o sábado anual e o sábado o quê? Milenial.
Noé sabia o dia e a hora da volta de Jesus? Sim ou não? Não. Mas Noé conhecia o tempo do dilúvio? Sim. Porque Deus disse para Noé, 120 anos, Noé. Gênesis capítulo 6. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 6. O povo está ímpio. Eu me arrependi de ter criado a humanidade, disse Deus. E agora eu não vou mais ficar lutando com eles mais do que 120 anos. Ou seja, o prazo que eu estou dando agora para esta humanidade perdida e promíscua é de 120 anos. Gênesis capítulo 6 e o verso 3. Então disse o Senhor, não contenderá mais o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Quando Noé começou a construir a arca, ele sabia que o dilúvio viria dali 120 anos. Quando ele terminou de construir a arca, depois de 120 anos, ele sabia que o dilúvio estava às portas, mas não sabia o dia e a hora do dilúvio. Mas quando ele viu os animais saindo da floresta e entrando de 2 em 2, lembrem-se que entraram 7 casais de animais limpos, e entrou um casal de animal imundo. Esta classificação de carnes limpas e carnes imundas não foi de Noé ou de Moisés, foi de Deus. 7 pares de animais limpos entraram na arca, um par de animal imundo, organizadamente saindo da floresta e entrando dentro da arca. Este era um sinal para Noé, para sua família e para o mundo em todo, de que o dilúvio estava chegando. Depois dos animais entrarem, ainda sem saber o dia e a hora, Deus disse a Noé, agora você e a sua família, entre na arca. E Noé entrou na arca sem saber o dia e a hora do dilúvio, e a porta foi fechada. Mas agora, dentro da arca, Noé não ficou pensando, roendo as unhas, né? Porque quando as pessoas estão nervosas, acho que naquele tempo era assim também, porque tinham unha naquele tempo, não é? Então ele não ficou lá dentro da arca roendo unhas, e agora, como é que vai ser? Não, Deus não deixa o seu povo na escuridão, nas trevas. Deus não fala nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus nada fará sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso está em Amós. Mas, meu querido, Deus disse para Noé o dia e a hora do dilúvio em Gênesis capítulo 7. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 7. Verso 4. Deus falou para Noé. Gênesis 7, verso 4. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra. Noé entrou na arca. Ele sabia que dia ia começar a chuva? Deus disse, passados 7 dias vai começar o quê? A chover. E por quanto dia vai chover? Quantos dias? Por 40 dias vai chover. Então Deus maravilhoso. Eu não preciso de outro Deus, irmãos. Eu não preciso de outro Pai que cuida de você, cuida de mim. E se interessa em nos mostrar as coisas para não ficarmos nervosos. Noé sabia que o dilúvio começaria dali 7 dias e que choveria por 40 dias. Deus confortou o coração de Noé. Queridos, hoje nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. Chegará um momento em que Deus vai revelar o dia e a hora da volta de Jesus? Sim. Vai ser sim, depois do fechamento da porta da graça. Quando os que estiverem selados para a vida, estarão selados pelo selo do Deus vivo. Mas, queridos, hoje ainda não sabemos o dia e a hora. Mas nós sabemos o tempo da volta de Jesus. Porque Deus falou assim como foi nos dias de Noé. Assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Não sabiam o dia, mas sabiam o tempo. Os sinais estão acontecendo. Elias orou 7 vezes. E na 7ª vez que ele orou, apareceu uma nuvenzinha escura. E ele disse, é a chuva. Mas ele teve que orar 7 vezes. Naamã teve que mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E somente depois que ele mergulhou a 7ª vez, a sua pele se tornou limpa, como a pele de uma criança. Sim, meu querido, o povo de Israel teve que dar volta na cidade de Jericó 7 dias. E você pode perguntar, por que Deus tem esse negócio com 7? 7, sétimo dia, 7º ano, 7º milênio. Por quê? É uma boa pergunta para você fazer para Deus quando chegar lá. Se chegar. Porque Deus escolheu trabalhar em ciclos de 7.
E quem vai dizer, por quê? O senhor não deveria ter feito isso. Quem vai dizer? Como é que o barro vai dizer para o oleiro, por que que você me fez deste jeito? Queridos, Deus é soberano. Ele escolheu o número 7 para ser a sua assinatura e escolheu trabalhar em ciclos de 7. Por isso, no 7º dia, quando o povo de Israel durante 6 dias, deram uma volta em Jericó. No 7º dia, Deus disse, vocês vão dar 7 voltas. Ah, não, Senhor, hoje é sábado. Por isso mesmo, é o 7º dia, você não precisa trabalhar, porque o dia é meu. Eu faço o que eu quero no meu 7º dia. Você vai dar 7 voltas hoje. E na frente do povo, 7 trombetas. Com 7 sacerdotes. Senhor, tudo 7, tudo 7. Meu querido, Deus trabalha em ciclos de 7. E este não é o 3º milênio. Esse é o 7º milênio. E estamos 11 anos dentro do 7º milênio. E estamos vivendo num tempo chamado na Bíblia de tardando o esposo. Lembre-se que 11 anos é justo os primeiros minutinhos do 7º milênio. Jesus vai voltar justo no comecinho do 7º milênio, porque o 7º milênio você e eu vamos viver no céu. Amém? É para lá que estamos indo. Se você quer ir, vamos, porque é para lá. O nosso destino é o céu. A humanidade esqueceu o 7º dia da semana? Sim. Está todo mundo trabalhando no 7º dia da semana. Mas existe um povo que não se esqueceu do 7º dia, que é o sábado do Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. O mundo esqueceu do 7º ano? Sim. E o mundo está esquecendo também do 7º milênio. Mas Deus está voltando. E nesta noite, eu quero apelar para você, meu querido irmão, para levantar os olhos para o céu e falar, venha logo, Senhor Jesus. Meu sonho é ver Jesus Cristo voltar em glória e majestade. Eu quero me preparar para esse dia, meu querido Jesus. Eu quero viver nesta terra só com os pés na terra. Eu quero viver com a minha cabeça no céu. De onde virá o meu socorro bem presente na hora da angústia? É esse o seu desejo, meu querido irmão? Se é esse o seu desejo, eu quero orar com você neste momento. Quero convidar que você se ajoelhe comigo. Eu quero fazer uma oração de dedicação àqueles que querem realmente estar com a cabeça no céu. Embora vivendo no reino deste mundo, mas com a cabeça no reino de Deus. Porque é para lá que nós vamos. Oremos ao Senhor. Pai Santo, querido Jesus, querido Espírito Santo, nos ajoelhamos na Tua presença porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é digno de adoração. Louvamos-Te porque o Senhor nada fez sem primeiro revelar Teus propósitos para os Teus servos, os profetas. Obrigado pelo 7º dia, santo dia do Senhor. Obrigado pelo grande dia do Senhor, o 7º milênio. Volte logo, querido Jesus. Tira os nossos sonhos desta terra. Coloca os nossos sonhos, nossa mente, nossos pensamentos no céu. Ensina-nos a pensar nas coisas que são do alto, de onde virá o nosso socorro. Derrama o Espírito Santo sobre nós, Pai. Convence-nos dos pecados. Elimina da nossa vida pecados acariciados por décadas. Pecados praticados por anos. Convence-nos destes pecados. Dá-nos o arrependimento. Purifica-nos pelo sangue de Jesus. Mas batiza-nos com o Espírito Santo, Pai. Pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pense no sacrifício que Jesus fez por você. Sacrifício tão grande, revelado na cruz do Calvário.